Bem, agora iremos falar um pouco sobre moda e mediana. Para isso, tomemos o exemplo de João. João, professor de matemática e tio de 6 crianças. Muito antes da pandemia, ele resolveu levar os sobrinhos para o parque. Enquanto todos brincavam, Davi ficou conversando com seu tio sobre tudo que havia aprendido na escola durante a semana. Durante a conversa, João questionou Davi: Mas então, o que você está aprendendo em matemática? E Davi falou: Tio, estou aprendendo moda mediana. E João questionou: Então, Davi, você saberia calcular qual seria a moda das medidas dos nossos tamanhos, de todos nós? E Davi falou: Sim. Se tiver uma folha, eu posso fazer esse cálculo. João tinha uma folha e uma caneta no bolso, entregou para Davi e deu todos os dados, todas as medidas de todas as crianças e também a dele, João. Alguns minutos depois, Davi respondeu: Tio, a moda das nossas medidas será de 1,5 m. João ficou muito feliz em saber que Davi realmente havia entendido o que era moda e sabia como calcular uma moda. Mas o que é moda? Bem, moda é a representação do que mais aparece ou que mais se repete dentro de um conjunto de dados. No nosso caso, estávamos analisando medidas, tamanho de pessoas, certo? Então, a nossa moda vai ser descoberta através das medidas das pessoas. Mas como podemos calcular? Bem, para isso, devemos observar a sequência, e a que aparecer com maior frequência será a moda. Mas, Larissa, o que seria frequência? Galera, frequência vai ser a quantidade de vezes que um certo dado irá aparecer no nosso conjunto. No nosso exemplo, o que acontece? Observe, medida de 1,5 m aparece 1, 2, 3 vezes. Então, qual a frequência da medida de 1,5 m? 1, 2, 3, certo? 3. E as outras? 1,60 m apareceu apenas uma vez, então a sua frequência é de 1. Assim como a de 1,20 m, de 1,75 m e de 1,30 m. Mas como que eu irei calcular isso? Primeira coisa que temos que fazer é organizar a sequência em ordem crescente. Nessa situação, temos primeira medida, do menor para o maior, certo? Ordem crescente do menor para o maior. Primeiro vai ser 1,20 m, a segunda 1,30 m, a terceira 1,5 m, a quarta 1,5 m, a quinta novamente 1,5 m, a sexta medida vai ser de 1,60 m e nossa última medida 1,75 m. Tendo todos os dados em sequência na ordem crescente, iremos identificar o termo que mais se repete. Como já analisamos, a medida de 1,20 m apareceu apenas uma vez, a de 1,30 m apenas uma vez, sendo que observe, 1,5 m apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, ele foi o que mais se repetiu nos nossos dados, certo? Continuando, 1,60 m apenas uma vez e 1,75 m apenas uma vez. Quando colocamos a sequência na ordem crescente, conseguimos agrupar os dados que são iguais, e aí facilita para nós a visualização. Dados já identificados, então sabemos que a nossa moda nesse caso será de 1,5 m. Mas, Larissa, e quando mais de um número repetir com muita frequência? Bem, nesse caso, temos outros exemplos aqui. Observe neste primeiro. Temos 2 mochilas, 2 bonés e um livro no nosso conjunto de materiais, certo?
2 mochilas, 2 bonés, 1 livro. Observe que aqui na nossa sequência, no nosso conjunto de dados, temos 2 objetos que aparecem com maior frequência, certo? As mochilas e os bonés, ambos com 2 unidades cada um. Nesse caso, não tem como a gente definir falar que ele tem apenas uma moda, e sim que ele tem 2 modas. Nesse caso, ele será bimodal, certo? Quando um conjunto tiver mais de 2 elementos repetindo com grande frequência. Frequências, nesse caso, iguais. Agora, observe o nosso terceiro conjunto. Temos 1, 2, 3, 4 mochilas, 1, 2, 3, 4 bonés, 1, 2, 3, 4 livros e 2 garrafas d'água. Observe que nesse novo conjunto de materiais, temos 3 elementos que repetem com grande frequência e frequências iguais, certo? Nesse caso, diremos que nosso conjunto é trimodal. Isso quer dizer o quê? Que ele tem 3 modas, ele tem 3 elementos que se repetem na mesma frequência igualmente dentro do nosso conjunto. Então, não podemos definir apenas uma moda, e sim 3 modas. Mas, Larissa, e quando não existir repetição dentro do meu conjunto? Bem, observe então esse exemplo. Temos o conjunto das frutinhas. Nesse caso, nenhuma banana se repete, a banana não se repete, nem esta frutinha, nem essa, nem essa, nem essa, nenhuma se repete. Então, quando não existir repetição, iremos chamar de amodal. Nesse caso, nosso conjunto é amodal, pois nenhuma das frutinhas se repetem. Mas João, ainda não satisfeito, questionou seu sobrinho. Mas então, Davi, qual seria a mediana das nossas medidas? Davi olhou para o tio e respondeu: Ué, seria de 1,5 metro. João olhou todo orgulhoso do sobrinho, pois percebeu novamente que ele havia acertado. Mas afinal, o que seria a mediana? Bem, mediana é o termo que aparece no centro. Mas centro de quê, Larissa? No centro do conjunto de dados que temos, certo? E como podemos calcular? Podemos calcular observando a sequência e organizando em ordem crescente, a que aparecer no centro será a mediana. Mas nesse caso, para calcular, temos 2 situações diferentes. Mas e se o número de termos for ímpar? Bem, nesse caso, devemos encontrar o nosso termo central e ele será o que tiver a mesma quantidade de elementos à sua direita e a mesma quantidade de elementos à sua esquerda. Então, o primeiro passo é organizar em ordem crescente a nossa sequência de dados, certo? Nosso exemplo, vamos lá. O primeiro dado será de 1,20 metro. Após ele, 1,30 metro, 1,50 metro, 1,50 metro, 1,50 metro, 1,60 metro e 1,75 metro. Agora, já com todos os nossos dados em ordem crescente, podemos identificar o nosso termo central, certo? Que será o nosso segundo passo. Nosso termo central, como já falei, ele terá a mesma quantidade de elementos à sua direita e a mesma quantidade de elementos à sua esquerda. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Logo, ele estará aqui. Será 1,5 metro. No caso do número ímpar, fica bem simples da gente encontrar quando a gente pega a quantidade de elementos e divide por 2. Teremos, assim, a quantidade de elementos que ficarão à direita e a quantidade de elementos que ficará à esquerda. Nesse caso, 7 dividido por 2, ficam 3 elementos à sua direita e 3 elementos à sua esquerda. Mas, Larissa, e quando o número de termos for par? Bem, nesse caso, para analisarmos melhor, iremos deixar de fora um dos sobrinhos de João. E observe, temos 1,5 metro, 1,60 m, 1,20 m, 1,5 m, 1,75 m e 1,30 m.
primeiro passo será organizar a sequência na ordem crescente. Primeiro 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m, 1,50 m, 1,60 m e 1,75 m. Já com todas as nossas medidas em ordem crescente, iremos identificar os termos do meio e fazer a média aritmética entre eles. Bem, os dois termos do meio, ou os dois termos centrais, eles terão igualmente a mesma quantidade de elementos à sua direita e à sua esquerda. Nesse caso, serão os dois 1,5 m. Então, como é que iremos fazer a média aritmética mesmo? Iremos pegar 1,5 m mais 1,5 m, dividir por 2. E assim encontraremos a nossa mediana no número de termos pares, certo? Quando o nosso número de termos for par, será 1,5 m. Bem, com o auxílio do Applet e do GeoGebra, iremos analisar o conteúdo estudado em sala. Observe que meu conjunto de dados é formado por 2 números 1, 2 números 4, um número 5, um número 6. Logo, a frequência do número 1 é 2, a frequência do número 4 é 2, a frequência do número 5, 1 e do número 6 também será 1. Eu quero saber a mediana. Bem, fazendo aí no caderno comigo, podemos calcular a mediana de que maneira? O primeiro passo para isso é colocar em ordem crescente, certo? Então, ficaria 1, 1, 4, 4, 5, 6. Observe que temos 6 elementos. Então, para saber a mediana, precisamos dos dois centrais, termos centrais, e aí faremos a média aritmética entre as duas, certo? Fazendo isso, encontraremos no termo central os valores 4 e 4. A média aritmética entre os dois valores será 4 mais 4 igual a 8, dividido por 2 será 4. Então, a minha mediana nesse caso será 4. Mas, Larissa, e a moda? Como é que eu vou calcular a moda? Lembre-se de que a moda é aquele valor, aquele elemento que aparece com mais frequência no meu conjunto. Nesse caso, observe, tenho dois números, 2 elementos que se repetem 2 vezes e 2 que apenas aparecem uma vez. Nesse caso, o 1 e o 4 que serão a minha moda, certo? Pois eles são os 2 que aparecem com maior frequência. Mas, e Larissa, e se eu tirasse um 4? Bem, observe que a minha mediana ela continuará sendo 4, pois quando a gente coloca na ordem crescente, o 4 ainda será o meu termo central, certo? Terei os 2 elementos 1 e 1 do meu lado direito e o 5 e o 6 ao meu lado esquerdo. Então, tenho 2 elementos do lado direito, 2 elementos do lado esquerdo, 4 vai ser o meu termo central. Logo, minha mediana é igual a 4. E a minha moda agora será apenas 1, pois ele é o único que se repete com maior frequência. No caso, 2 vezes, enquanto o restante aparece apenas uma vez.